Bom, sobre o evento do último sábado, a gente vai conversar agora com o Rafael Cortez, que é cientista político, sócio da Tendências Consultoria. Rafael, tudo bem? Bom dia, obrigado pela atenção aqui com a CNN. Bom dia, Rafael. Stephanie, é um prazer estar conversando com vocês. Rafael, vou começar pela culinária, então. Essa junção de Lula com chuchu, para os eleitores do ex-presidente Lula, majoritariamente, parece ser palatável, não é? Porque, em último caso, vão votar no ex-presidente Lula, como sempre fizeram e pretendem fazer. Para aqueles eleitores, em São Paulo, por exemplo, que tradicionalmente votaram em Geraldo Alckmin, para aqueles eleitores do centro-sul do país que deram vitórias importantes a Alckmin nas eleições em que ele foi candidato à presidência da República. Esse é um prato palatável ou pode parecer uma forçação de barra que eles vão rejeitar e procurar outra coisa do cardápio que vai ser oferecido até outubro, hein? Rafael, eu diria que é potencialmente palatável. Em outros termos, né? Tem uma janela de oportunidades, um aumento de votos em terreno em que tradicionalmente o PT não tinha um bom desempenho, mesmo quando era protagonista, quando era governo e disputava eleições majoritárias para presidente, né? E vencia. Tem algum segmento que não era naturalmente conversava com a campanha. E, nesse sentido, tem um potencial para que o Alckmin contribua para buscar esse eleitor. Mas é potencial, não é uma janela automática, vai depender da natureza da campanha, do tipo de mensagem que vai ser construída ao longo da campanha, mas, de todo modo, é uma estratégia que, na prática, tem como objetivo reduzir a possível vantagem que a direita, né, hoje encarnada na candidatura a Bolsonaro, tem nesses territórios que no passado o PT não conseguia vencer, mas que de alguma maneira cobria essa diferença pelo bom desempenho no Nordeste. Rafael, obrigada por nos atender também. Meu bom dia ao senhor. Agora a gente viu uma diferença dos tons usados aí nesses dois discursos, né? Quando o Lula fala de Alckmin e quando o Alckmin fala de Lula. Lula passou por Alckmin muito rapidamente em seu discurso, que foi majoritariamente lido. Já Alckmin faz questão de agradecer e faz isso diversas vezes no seu discurso. O que dá para a gente esperar sobre essa aliança construída e esse clima aparente de paz? Lembrando que os dois são adversários históricos e divergem em alguns pontos que devem ser explorados agora também pelos adversários na corrida. Stephanie, bom dia. Me parece que a gente está na fase de uma certa aceitação e construção da aliança Lula e Alckmin dentro, digamos, da esquerda, né? Acho que o Alckmin está chegando num novo partido. É, de fato, uma aliança estranha se a gente olhar como foi a política nacional nos últimos anos, mas acho que me parece que é um movimento que retrata a estratégia mais ampla da campanha de fazer um enfrentamento em relação à administração Bolsonaro. Então, nesse momento, me parece que é muito mais uma aceitação, uma construção de unidade interna, do que propriamente o Alckmin buscando e trazendo esse eleitor um pouco mais distante que a gente comentava. A campanha vinha com alguma dificuldade de fazer essa mobilização, agora com o lançamento mais formal, até deram uma pitada um pouco de maior leveza nesses conflitos históricos, com essa analogia de um prato de Lula e chuchu, acho que numa tentativa de tornar um pouco mais leve e, a partir disso, fazer uma campanha centrada nessa ideia de união e o Alckmin contribuindo, possivelmente, nesse eleitor que não dialoga tão diretamente com a campanha petista. Mas o senhor vê esse clima, desculpa, Rafael, te interromper, mas o senhor vê esse clima de lua de mel perdurar? Me parece que sim, é natural, num primeiro momento, ter divergências em relação não só à escolha do nome, mas qual o papel que o Alckmin vai representar na campanha. Isso não é construído de antemão, né? Isso é resultado de negociação, de percepção que vai se alterando ao longo da campanha. Mas se a gente tomar como régua a ideia de que vai ter um vice que vai atrapalhar os planos da candidatura, acho pouco provável. Acho que uma aliança desse tamanho não seria construída se já tivesse minimamente um entendimento, né, do que cada um pode contribuir, do simbolismo, trazer o Alckmin para a campanha. Então, acho que é natural que, eventualmente, tenha alguma divergência, sobretudo
quando foi se formar programa de governo, né, qual vai ser a contribuição de fato, mas não a ponto de, imagino que, romper uma união que seria positiva para as tentativas de vitória da campanha petista. Agora, Rafael, a gente viu aí e tem visto, né, desde o anúncio da escolha, uma tentativa do PT, do PSB, de Lula e Alckmin de usarem o fato de terem sido adversários históricos, expressão utilizada pelo ex-governador Alckmin, e de terem se juntado agora, porque ambos entendem que qualquer diferença que eles tenham tido no passado é menor do que, na avaliação deles, o risco que a democracia brasileira corre agora. Por isso, a necessidade de estarem juntos, né? Esse discurso ainda não foi traduzido em ampliação da aliança política em torno do ex-presidente Lula, né? Que é majoritariamente ou quase que exclusivamente entre partidos de centro-esquerda ou esquerda, né? O senhor avalia como possível que esse discurso, essa tentativa, a intenção de dar à campanha de Lula áreas de uma campanha pelas diretas já, né, algo semelhante a isso, o senhor acha que isso vai se traduzir em avanço da aliança para partidos de centro ou centro-direita no primeiro turno ainda, ou essa é uma conversa que vai ficar para o segundo turno? Acho que tende a ficar mais para o segundo turno. É verdade, alguns partidos da centro-direita, muito embora não apoiem diretamente a campanha petista, mas as suas lideranças estaduais devem dar apoio à candidatura de oposição, né? Acho que PSD, MDB possivelmente devem trazer palanques ou contribuir para os palanques da campanha petista em estados importantes, seja no Nordeste, seja possivelmente, por exemplo, em Minas Gerais, enfim. Dá para a gente pensar em alguns exemplos de uma estratégia que, se não conseguiu trazer formalmente os partidos para aumentar tempo de TV, para aumentar recurso financeiro, ao menos conseguiu construir palanques que respondam, né, que sirvam como adversários aos candidatos ligados à campanha de reeleição, no que a gente chama de uma estratégia de nacionalização de campanha, né, que é reproduzir esse conflito principal na eleição presidencial nos estados. Então, acho que, nesse sentido, foi razoavelmente exitosa a estratégia do PT, até por conta do histórico do ex-presidente Lula. Não tanto na esteira do acordo com Alckmin, mas muito mais na figura do ex-presidente. Acho que é possível a gente ver um cenário desse tipo até a eleição de 2022, até o primeiro turno, e o apoio mais forte, eventualmente, no segundo turno. E o senhor acredita realmente que o clima vai ser esse de polarização, visto que a gente não tem visto aí, né? A terceira via, a chamada terceira via, os partidos tentando chegar a um consenso, uma pulverização desses partidos? A minha leitura é de tendência à polarização, eventualmente até ser reforçada, tanto o desempenho de Lula quanto o desempenho do presidente Bolsonaro. A eleição costuma ser um plebiscito da atual administração, né? Favoráveis e contrários se posicionam e lançam candidaturas. É muito difícil um projeto político alternativo se posicionar em meio a esse conflito, então falta uma certa substância. O que quer passar a terceira via, né? E, além de tudo, tem uma série de candidatos concorrendo a esse posto de terceira via. Isso significa que vai atrasando as negociações. Alguns dos partidos até desistiram já de formar essa chapa, o que me parece indicar uma tendência que Lula e Bolsonaro protagonizem a disputa desde o primeiro turno. Só para encerrar, professor, a gente ouviu aí numa das falas do ex-presidente Lula a citação sobre a Petrobras, né? E até pelo preço do combustível, o impacto que isso tem para a vida do eleitor brasileiro, né? Tende a ser um assunto importante, pelo menos no início da campanha eleitoral, né? Mas, ao mesmo tempo, traz à tona, ou pode trazer à tona, um assunto muito delicado para o PT, que é o petrolão, que é corrupção, né? É um assunto interessante para o PT colocar na pauta, ou pode voltar à testa do partido como um bumerangue, professor? Eu acho que o PT não vai ter o luxo de escolher colocar ou não colocar, viu, Rafael? Acho que isso é um tema que vai emergir naturalmente do debate político, justamente por conta dos pontos que você levantou. Talvez a Petrobras seja a conjunção entre dois temas que vão naturalmente aparecer na campanha. O tema da economia, muito por conta do preço de combustíveis, mas em relação também a discurso sobre
privatização, papel do Estado, etc., seja na dimensão da corrupção, né? Isso deve ser um tema que vai ser mobilizado, sobretudo aos críticos à campanha petista, e acho que a Petrobras sintetiza essas duas discussões, o que me parece que vai torná-la um item essencial, né, e muito presente nos debates políticos de 2022, seja por movimentos da oposição, seja por movimentos da campanha governista. Enfim, isso é um tema muito relevante, a inflação segue machucando a vida do consumidor, então, naturalmente, é um tema que não vai passar em branco ao longo de toda a campanha presidencial, para o bem e para o mal, enfim. As sinalizações vão aparecer, vai ser importante, pelo menos a sociedade vai ter um maior esclarecimento do posicionamento dos diferentes candidatos em relação a questões que são importantes do ponto de vista da trajetória para desenvolvimento. Aliás, o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República vai ser promovido aqui pela CNN no dia 6 de agosto. Professor Rafael Cortez, cientista político, sócio da Tendências Consultoria, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom trabalho ao senhor, até a próxima. Rafael, Stephanie, muito obrigado ao convite, um bom dia a todos e fico à disposição para novas oportunidades. Obrigado. Sempre muito bem-vindo. Agora, 8h20.